Ni hao, pessoas que fugiram da China porque não aguentavam mais trabalhar com a Dilma. Tudo bem com vocês? Eu tô brincando, tá, gente? Eu não sei, eu não faço ideia, né? De como é que é trabalhar com a Dilma e o Elias voltou pro Brasil porque ele virou diretor de um instituto lá no Rio de Janeiro. Vamos lá, e o Elias Jabor falando, né, do futuro do Brasil depende da relação com a China. Eu tenho muito claro na minha cabeça que o futuro do Brasil depende muito da abordagem que nós teremos em relação à China. Eu sempre tenho dito que a nossa relação com a China ela é tão estratégica para o Brasil. Quando eu falo estratégica, eu falo em termos de um país que ou se reindustrializa ou desaparece, né? Ou desaparece, porque nenhum país no mundo, nenhum país sem indústria, sem sistema financeiro, sem forças armadas é potência respeitada no mundo, né? Então a China pode o crescimento econômico chinês, ela entrega uma série de possibilidades ao mundo e ao Brasil em particular. E eu acredito de forma muito tranquila, eu não falo que tem que se alinhar com a China criticamente, eu não busco alinhamento com ninguém, eu acredito somente que nós temos que aproveitar essas oportunidades e as tendências que o desenvolvimento chinês nos entrega. Já falei isso em outros vídeos, né? Eu acho que o Brasil tem que literalmente copiar a China, que é o que a Europa está querendo fazer, tá? A China vai instalar uma fábrica da BYD lá na Bahia. Ok, beleza. O que a China fez quando a Tesla veio para cá? Normalmente, né, empresas de fora que querem se instalar na China, elas têm que ter um sócio chinês. A Tesla foi a primeira empresa grande que não precisou fazer isso. Mas, em contrapartida, todos os fornecedores da Tesla em Shanghai tinham que ser chineses. Então, a Tesla teve que desenvolver esses fornecedores na China, ensinar eles como fazer as partes do carro da Tesla, né, na qualidade que a Tesla precisava. Firmeza? Desenvolveu toda essa tecnologia, todo o conhecimento dentro da China. Depois, quando esses fornecedores já sabiam, o que a China fez? Nós vamos montar os nossos carros, porque os fornecedores já estão prontos. E aí, a gente tem a BYD, a gente tem a Geely, que é uma marca da BYD, a gente tem a Zeekr, a gente tem, sei lá, 43 ou 46 marcas de carro elétrico aqui na China. Então, o que o Brasil devia fazer? O Brasil devia olhar para isso e falar assim, beleza, China, vocês vão trazer a BYD? Firmeza. Os fornecedores serão no Brasil. E aí, a partir do momento que desenvolver essa tecnologia no Brasil, copia e faz carro elétrico brasileiro. Simples assim, cara. A China fez isso com os trem-bala. A China fez isso com televisão. Fez isso com praticamente tudo. O Brasil tinha que copiar isso aí. Vocês querem entrar no nosso mercado? A tecnologia tem que ficar aqui. E é simples, cara. Principalmente com uma janela externa para o nosso processo de reindustrialização, que poderia estar sendo encaminhado com mais rapidez caso o Brasil tivesse aderido à iniciativa Cinturão em Rota. O Brasil não aderiu, o Brasil buscou um meio termo, né? E eu vejo que isso vai de encontro aos nossos interesses estratégicos nacionais, a busca do chamado... Brasil é muito quente para ter carro elétrico. Shanghai fazendo 45 graus no verão, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vocês estão muito fora da realidade. Equilíbrio entre China, Europa e Estados Unidos. Não é? Essa tese do equilíbrio, que é muito falado hoje, que o Brasil tem que buscar um equilíbrio entre dois polos ou três polos, como sempre foi a nossa história diplomática, ele é um tanto quanto falso, porque o Brasil ele se equilibrava entre duas potências que tinham que entregar ao Brasil, e o Brasil tinha a habilidade de jogar uma potência contra a outra. Hoje nós temos uma situação em que nem Europa, nem Estados Unidos têm condições de entregar ao Brasil, por exemplo, possibilidades da nossa reindustrialização. Por exemplo, se os Estados Unidos estiverem abertos a fazer 2 ou 3 joint ventures com empresas brasileiras, com a CEITEC, para potencializar a nossa indústria de semicondutores, eu não tenho nenhum problema com isso, eu sou favorável, né? Os Estados Unidos nunca vai fazer, né? O que ele está falando é a mesma coisa que eu comentei ali, né? Joint venture, que é... Vocês querem abrir uma empresa no Brasil?
tem que ter sócio brasileiro, os fornecedores têm que ser brasileiro, a tecnologia tem que ficar no Brasil, porque desenvolve conhecimento do Brasil e conhecimento traz dinheiro, né? Que infelizmente hoje não funciona dessa forma. A mesma coisa é a China. Só que o que eu vejo hoje no mundo e no sul global em particular, e também eu vivi essa experiência, é que a China é quem está entregando possibilidades, né? E a realidade vem demonstrando isso, porque a iniciativa Cintura em Rota não é somente uma iniciativa de investimento em infraestrutura de investimento estrangeiro direto, né? Da China, uma plataforma de ED da China. Ao contrário, né? É uma iniciativa pela qual os países que aderem à iniciativa demandam da China os investimentos. Claro. Só que não é mais somente isso, né? Investimento em infraestruturas. Existe um guarda-chuva de possibilidades que essa iniciativa nos entregaria, entre elas a possibilidade de amplos acordos de cooperação industrial. Não é? E aqui então, esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Outro dia, conversando com o pessoal aqui da China, eles falam, poxa, acusam os chineses de querer vir para o Brasil para comprar terra. Mas até agora o governo não falou o que quer. A transferência de tecnologia já não devia estar na mesa aí. Tá vendo? É justamente o que eu falei. Justamente o que eu falei. Os caras estão discutindo literalmente o que eu falei. Aproveitando esse papel estratégico do Brasil para a China, Elias? Eu acho que, primeiro, que a construção de uma agenda brasileira para a China deveria ser uma construção muito mais ampla do que tem sido, né? Na universidade, por exemplo, não se discute uma agenda nacional e a China e qual o papel da China nessa agenda nacional. Dentro do Estado brasileiro, né, a palavra China ou algum nível de aliança com a China é visto com muita desconfiança, né? Então, existe um clima dentro do Estado brasileiro, dentro da sociedade e mesmo dentro do governo que nos entrega uma entre aspas, fake news, né? De que, olha, um possível alinhamento com a China via iniciativa Cintura em Rota não nos interessa. Quando se coloca essa vírgula na discussão, né? Você faz a negação de todas as possibilidades de que uma parceria dessa é capaz. Eu não falo de uma possibilidade irreal que está na minha cabeça. Eu estou falando de uma possibilidade que os países que se colocaram com a China em posição de igualdade, porque a China não é como os Estados Unidos e a Europa, que transformam os países do sul global, África, América Latina, em meras crianças, ou seja, nos infantiliza, né? A China negocia com países do sul global, transformando esses países em adultos, né? Ou seja, vocês vão negociar conosco e pede igualdade em uma mesa de negociação, que é o que ela faz com os países da África, que ela faz com os países do seu entorno, né? Exemplo que eu vou dar aqui, o Zimbábue, que exigiu da China não mais ser exportadora de lítio in natura, né? E sim que a China fosse obrigada a processar em seu território o lítio o lítio do Zimbábue. Se vocês lembram daquela surra que o Jones Manuel deu no deputado bolsonarista, o Jones fala justamente disso, né? Que o Brasil exporta minério de ferro para a China. Aí a China produz trilho de trem e vende para o Brasil o trilho de trem. Gente, trilho de trem não é uma parada altamente tecnológica. A gente não está falando de tecnologia de foguete. Não, sabe, é uma parada básica que a humanidade já faz há uns 150 anos. Por que o Brasil não pode fazer isso no Brasil? Ou por que a China não tem uma fábrica no Brasil? Sabe? É difícil, né? O Zimbábue é um dos países mais sancionados do mundo, né? E a China aceitou essa imposição do Zimbábue, assim como tem aceito um clamor africano por industrialização, né? Então, acho que o Brasil já tinha que ter uma agenda com a China discutida, ampla, aberta, há muito tempo, né? Só que infelizmente, nós não temos, né? Nós ainda temos uma diplomacia que observa a China com muita desconfiança, enxerga a Rússia com muita desconfiança, enxerga o Irã com muita desconfiança e que enxerga os BRICS com muita desconfiança. Hoje, por exemplo, tem uma notícia... Enfim, só para terminar hoje eu vi uma notícia de que o nosso responsável o comissário político do Brasil nos BRICS, por exemplo, ele disse que o Brasil não vai politizar a questão da desdolarização, ou seja, existe algo mais político do que a moeda? Claro, né? Ou a moeda de referência internacional? Então, acho que esse que é o nível de discussão que
que está posto para nós ultra rebaixado, né? Então, acho que é muito complicado, né? Isso daí, né? A forma como as coisas estão acontecendo, né? O livro do Kissinger sobre a China já dizia que, historicamente, o padrão de relacionamento da China com os países limítrofes sempre foi de tentar assimilar a cultura e levar a cultura dela, né? Parece que faz parte um pouco da psicologia chinesa histórica, né? Milenar. A China ela é uma civilização que ela se desenvolve sobre 2 vales férteis, né? O que significa que existe historicamente muita água e muita terra. Então, o trabalho necessário para a geração de excedente é muito menor do que em regiões do globo onde o ser humano tem que dominar a natureza de forma muito dura, né? Então, isso possibilita com que esse ambiente natural do qual a civilização chinesa se desenvolveu possibilitou o surgimento de corpos filosóficos como o confucionismo e o taoísmo com caráter civilizatório, com caráter tolerante. Diferentemente dos corpos filosóficos que formam, vamos dizer assim, a subjetividade estadunidense, né? Pautadas pelo Velho Testamento, que surge no Mediterrâneo Oriental, onde hoje se encontra, vamos dizer assim, o Estado de Israel, ou seja, essas noções de destino manifesto, de Nova Canaã, elas surgem em ambientes naturais hostis à reprodução humana, né? E isso chega aos Estados Unidos com muita força, né? Então, está aí, vamos dizer assim, uma diferença fundamental de abordagem em matéria de política externa de China e Estados Unidos, né? Ou seja, existe uma questão de DNA e de formação social de cada desses 2 países que não pode nos explicar muita coisa sobre o modus operandi desses 2 países. É como comentamos ali no começo, né? Não tem soberania nacional no Brasil, não tem um projeto de industrialização, não tem um projeto de país de longo prazo. Não tem. E aí eu não estou dizendo que é pior, tá? Mas esse é um problema da democracia que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa hoje, né? Os políticos trabalham para garantir a próxima eleição. Não se trabalha para preparar o país por daqui 50 anos. Não tem essa ideia, né? Não se tem esse projeto. E muito político, na verdade, não trabalha nem pelo país, trabalha só para eles mesmos, né? Então, é um problema do sistema democrático que tem hoje no Brasil, que é a democracia burguesa, né? Para os Estados Unidos é pior ainda, né? Porque lá é liberado mesmo doação de empresa, e aí tem lá o Elon Musk mandando no governo dos caras. É muito pior, né? Muito pior. É uma oligarquia. Então, assim, enquanto não tiver esse tipo de mentalidade no Brasil, de a gente desenvolver o nosso país, as nossas tecnologias, né, os nossos processos, e o Mark Zuckerberg falando que que a CIA pode ler mensagem dentro do WhatsApp, cara, e o Lula usa o WhatsApp para se comunicar com os ministros dele, mano. Olha o nível da maluquice, cara. Eu já trouxe isso aqui sei lá quantas vezes. Olha o nível da maluquice. Por que o Brasil não tem um aplicativo de comunicação? Por que o governo, pelo menos, não tem isso? Não é uma parada assim, nossa, meu Deus, a gente precisa de desenvolver uma tecnologia super foda. Não, é uma parada que a gente já sabe como fazer. Sabe? Não dá, né, cara?